Glória a Deus. Amém, querido? Amém. Abra sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 24. Hoje não temos o culto infantil, hoje temos a celebração da Santa Ceia. Josué, capítulo 24, nós vamos começar uma nova série de mensagens. Está aí, Arthur? Minha casa e eu serviremos a Deus. Você pode dizer comigo? Minha casa e eu serviremos a Deus. Josué 24, verso 14 e 15. Podemos ler? Sentados mesmo. Diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses estranhos do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Aqui na versão NVI, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero iniciar então essa nova série de mensagens falando sobre a família. Esse mês de maio, vamos em especial estar orando, estar ministrando, vendo a palavra de Deus sobre a família. E eu fiquei pensando em relação à expectativa que nós temos em relação a Deus ajudar-nos nos nossos problemas. Nós temos problemas, não é verdade? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem problema? Você tem algum problema? Alguns pensam que Deus não quer ajudar nos seus problemas, que Deus não se importa com os detalhes da nossa vida. Mas a verdade é a seguinte: eu coloquei na introdução que nem sempre nós desejamos as respostas de Deus para a solução dos nossos problemas. Você deseja? Nós desejamos as respostas de Deus para a solução dos problemas, porque problema nós temos e teremos, dificuldades nós temos e teremos, mas quando nós oramos e buscamos no Senhor uma solução, Deus dá respostas. Quantos creem que Deus responde as orações aqui? Você crê? Agora a questão é: nós queremos a solução de Deus, as respostas de Deus para os nossos problemas? Muitas vezes os problemas que nós enfrentamos têm soluções que a gente não está disposto a resolver. Os nossos problemas têm soluções que a gente não quer se esforçar para resolver. E quando falamos de família, a gente sabe muito bem o que é isso, porque família dá trabalho. Amém? Família dá trabalho. Se você quer casar, pensa bem, né? Pensa, quem ainda não casou? Levanta a mão aí. Não quero assustar você não, você casa. Levanta bem alto, por favor. Ah, bom. Então tem uns fazendo assim. Mas é uma responsabilidade. Família é uma responsabilidade, mas é algo bom, porque como nós já lemos aqui, Deus é o Deus da família. Amém? Amém. Aleluia. O contexto histórico, fica com a sua Bíblia aberta aí, é Josué. Ele está no fim da vida, ele já envelheceu, ele está chamando a atenção do povo para seguir os mandamentos de Deus. Você conhece a história de Josué? Ele é o líder depois de Moisés, ele entra com o povo de Israel na terra prometida, ele tem muitas batalhas, como a batalha lá em Jericó e muitas outras batalhas, e ele vai tomando posse da terra, ele vai fazendo aquilo que era a vontade de Deus. E aí de repente o que acontece? Josué está velho, ele já sabe que está indo dessa para melhor, e ele relembra ao povo de Israel os livramentos que Israel teve, relembra ao povo de Israel a aliança que eles tinham, relembra aquilo que Deus fez lá com Abraão. Josué, no texto que nós lemos aí, que está com a sua Bíblia aberta, ele cita aquilo que acontecia na época de Abraão, que Abraão servia a outros deuses, Abraão vivia numa terra estranha, quando Deus chamou Abraão e falou: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar, para a terra que eu te mostrarei. Então Josué está relembrando o povo de Israel e ele quer advertir o seguinte: olha, eu vou morrer, eu vou
falecer, eu como líder não vou estar aqui mais com vocês, mas vocês precisam continuar servindo a Deus. A questão é que Josué conhecia o povo, né? Josué conhecia o povo de Israel. A palavra de Deus em muitas partes diz assim que o povo de Israel é de dura serviço. Já viu essa expressão na Bíblia? Dura serviço, quer dizer de lombar, assim que não se dobra, né? Não se dobra, quer dizer que era um povo teimoso. Ainda bem que a gente não é teimoso como o povo de Israel, né? Amém? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: ainda bem que você não é teimoso, né? Nós não somos teimosos, né? Ainda bem, só o povo de Israel, né? Que era de dura serviço. Então Josué conhecia o povo. E ele, no final aí do verso 15 que nós lemos, ele coloca assim em pratos limpos. Ele diz o seguinte: olha, vocês têm que se lembrar daquilo que Deus fez desde a época de Abraão. Vocês têm que se lembrar dos livramentos e tudo que Deus já fez na vida de vocês, as alianças que Ele já fez. Mas agora é o seguinte: vocês decidem o que vocês vão fazer. Eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Josué está colocando assim, porque ele não pode se responsabilizar por todo o povo. Ele não é responsável se o povo não quiser mais servir a Deus após a sua morte. Então ele coloca bem claro: olha, lembre, Deus já fez. Agora é o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém? Que propósito, né? Que resolução firme que Josué teve. E aí, se a gente trazer para o mundo de hoje que a gente está vivendo, pensa comigo, está cada vez mais difícil servir ao Senhor, não é verdade? Cada vez mais difícil. Alguns acham que está muito fácil, né? É fácil ser gospel, né? Ser gospel é fácil, né? Conhece esse crente gospel? Ser gospel é fácil. Ah, tudo bem, tudo pode. Ah, eu estou na igreja de todo mundo, eu creio está imundo, né? Pé na igreja e pé no mundo. Ah, eu faço o que eu quero, está liberado, não sei o que. Isso aqui a gente chama de gospel, né? Ser gospel é fácil. Agora, servir ao Senhor, fazer realmente a vontade de Deus, está cada vez mais difícil. E não é interessante que quando você fala de fé, quando você fala que é cristão, quando você fala no seu trabalho, na sua faculdade, sobre a Bíblia, todo mundo pensa assim: não, a fé é uma questão individual. É engraçado isso, né? Fé é uma questão individual, cada um tem a sua. Agora, legislar, fazer lei para ir contra a minha família, o camarada quer, né? Engraçado isso, né? Quando é para tudo, aí, não, todos nós temos isso, porque é lei, porque é direito. Agora, quando é sobre fé, não, você tem a fé, eu tenho a minha, você tem a minha verdade, eu tenho a minha. Interessante isso. Cada vez é mais difícil servir ao Senhor, seguir os valores de Deus, porque os valores bíblicos não são levados a sério hoje. Normalmente a pessoa se volta para Deus, infelizmente, quando acontece uma tragédia, ou alguma coisa, né, acontece de ruim, aí a pessoa, puxa vida, Deus me abençoou, Deus deixou que isso acontecesse, não, eu quero servir a Deus para que não aconteça algo pior. Mas os valores de Deus mesmo, e nas nossas famílias, na sociedade, está cada vez mais difícil. Josué sabia disso. Como ele estava para morrer, ele estava envelhecendo, ele já estava pensando lá na frente: será que esse povo vai servir a Deus? Será que esse povo, depois que eu partir, vai continuar seguindo os valores da palavra do Senhor? E aí então eu faço uma pergunta para você, coloquei aí: como servir ao Senhor nos dias de hoje? Pergunta para o seu irmão aí: como servir? Você sabe como é que faz? Então a primeira coisa, verso 14, está com a Bíblia aberta aí? O verso 14. Primeira coisa para a gente servir ao Senhor nos dias de hoje é a integridade e fidelidade. Fala comigo: integridade e fidelidade. Na versão corrigida, se você tiver aí na sua Bíblia, de sinceridade e verdade. Josué diz para o povo ser sincero com Deus. A primeira coisa, quando ele fala, verso 14, né? Temei ao Senhor e serviu com integridade e fidelidade. Josué está advertindo o povo: olha, sirvam ao Senhor, mesmo depois que eu partir, mas com integridade e fidelidade. Eu quero começar sobre a sinceridade, né? Na versão corrigida. A palavra sinceridade tem uma expressão no latim, ela vem do latim chamada tincera. Fala aí, tincera.
Sincera, né? Que é sem cera, ou seja, sem máscara. Sabia disso? A palavra sinceridade vem do latim, quer dizer sem máscara. Quem é a pessoa sincera? É aquela pessoa que não tem máscara. Ela é na realidade, você está vendo na realidade aquilo que ela é. Ela é sincera, sem máscara. Josué está advertindo: sirvam ao Senhor sem máscaras. E vamos falar a verdade, quantas máscaras nós usamos no dia a dia, hein? Quantas máscaras? Não é à toa que o teatro, o símbolo do teatro são máscaras, né? Uma alegre, outra triste, simbolizando as expressões, mas na verdade fazendo que a gente pense que as emoções que estão em nosso coração estão envolvidas em tudo na nossa vida. E muitas vezes a gente tem máscara com Deus. Responde aí, pensa aí no seu coração. Será que você não tem máscara com Deus? Josué está falando para o povo: sirvam ao Senhor sem máscaras. Sejam sinceros, porque na hora do vamos ver, não adianta ter máscara com Deus. Deus é aquele Senhor que nos vê totalmente sem máscaras. Não dá para usar máscara com Deus. Ele é o Deus da sinceridade, amém? Aleluia. Josué está advertindo o povo. Depois ele fala da integridade, né? Integridade significa o quê? Ser completo, não apenas fazer o que é correto, mas ser completo diante do Senhor, sermos aquilo que nós somos. Sermos completos, não pela metade, não um quarto, mas sermos completos. Andar com Deus significa dar tudo para Ele, não apenas uma parte, não apenas o meu domingo, não apenas o meu 10%, não apenas aquilo que sobrou, não. Ser íntegro, segundo a palavra de Deus, é aquilo que Josué está dizendo para o povo: é o seguinte: sejam completos diante de Deus. Eu quero citar aqui o texto de 2 Reis 10:31, eu já falei em outras mensagens, quero só frisar aqui. 2 Reis 10:31 fala de Jeú. Jeú foi um homem usado por Deus para ser rei, né, em Israel, e ele mostra que há pessoas que servem a Deus, mas não completamente, não de coração. Olha o que o texto fala de Jeú. Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu, não ouvi, de todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel. Então olha que interessante, é possível servir a Deus e não de todo o coração. Se é possível fazer isso com Deus, é possível fazer isso com a nossa família. Infelizmente é possível não estar completo como esposo, como esposa, como filho, como pai, não ser íntegro. A integridade está ligada com ser completo. E aí vai a minha pergunta para você responder para o seu coração: você é íntegro com a sua família? Você tem integridade com a sua família? Você é completo? A sua família te tem por completo? Integridade é isso. Quantas famílias, né, estão aí se acabando porque a pessoa não dá prioridade para a família. Eu citei aqui uma outra vez sobre o Roberto Justus, né? Posso falar aqui que é público, ele mesmo disse isso, que ele tem a fortuna que ele tem e agora está casando pela 6ª vez, né? 5ª, né? Já estou exagerando. Ele quer bater a Elizabeth Taylor, né? Ele está competindo com aquela atriz lá, Elizabeth Taylor. É a 5ª vez. E aí ele disse numa reportagem uma vez que ele tem tudo que ele tem porque ele trabalhou muito, ralou, e ele se orgulha de não ter visto seus filhos crescer. Se orgulha de não ter visto seus filhos crescer. Oh, meu Deus. Nossa maior briga, eu e Viviane, era saber qual seria a primeira palavra do Arthur, né? Primogênito. Vai falar papai, vai falar mamãe. Vai falar papai, vai falar mamãe. Aí ele falou: au, au. Mas não importa, eu vi a primeira palavra do meu filho. Aleluia. Amém? Nem que for au, au. Todos esses benefícios, prazeres, né? Simples até. Tem gente que se arroga falando: não, eu não vi porque eu estava trabalhando e tal. Não sou contra trabalhar, tem gente que trabalha e duro, não é isso. Estou falando que você precisa ser íntegro. Ter integridade é ser completo, e principalmente com a família. Josué está advertindo isso para o povo. Josué diz para o povo ser verdadeiro, viver em fidelidade e lealdade, não traindo a confiança de Deus. Ele fala, né, no verso 14:
Servir ao Senhor com integridade, com fidelidade. A ideia de fidelidade aqui é a ideia de ser fiel, ser verdadeiro, né? Não trair a confiança de Deus. Você já pensou? Responde para o seu coração. Você já pensou que você pode estar sendo infiel com Deus? Ah, pastor, mas como eu estou sendo infiel com Deus? Olha, pensa nos valores. Ele te deu uma família, já que estamos falando de família. Ele te deu uma família para você cuidar, para você amar, para você suprir. Você está sendo íntegro com essa família, você está sendo fiel com ela, em todas as áreas, todos os aspectos. Eu não quero aqui ficar citando, você sabe. Ser fiel com Deus, naquilo que Ele nos deu. A parábola que Jesus conta dos talentos, o grande prêmio para aquele que multiplicou, né? Aquele que recebeu 5, multiplicou por mais 5, aquele que recebeu 2, que multiplicou por mais 2. O grande prêmio foi por causa da fidelidade. Não foi apenas pela vantagem de saber negociar, né? Pela habilidade de negociar. Não, muitos pregam dessa forma. Não, o cara tinha 5, aí ele tinha lábia e soube negociar, e aí então ele foi e negociou mais 5. Não é isso. Na verdade, Jesus está apontando para a fidelidade. Aquele que tinha 5 recebeu de Deus 5, porque Deus sabia que ele poderia ser fiel com aqueles 5. E quando ele multiplicou para mais 5, ele cuidou bem daqueles 5 que ele deu. Amém? Amém. Então, aqui não cabe comparação, tanto financeira como de patrimônio. O que você tem, o que Deus te deu, é aquilo que Deus te deu, foi dado por Deus. Amém? Você crê nisso? Foi dado por Deus. Então, trabalhe para multiplicar, para ser fiel ao Senhor, não apenas se comparando. Ah, não tenho aquilo que fulano tem. Ah, não tenho o carro que ciclano tem. Ah, não tenho a posição que Beltrano tem. Não, seja fiel ao Senhor. E Jesus ainda disse: se você for fiel no pouco, você vai ser colocado no muito. Amém? Você crê nisso? Fidelidade. E o segredo para sermos íntegros, fiéis em nossas famílias está no início do verso 14. O que ele fala? No início do verso 14: temei ao Senhor. Temei ao Senhor. Então não adianta ser íntegro, ser fiel, ser leal e não temer ao Senhor. O texto de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você é sábio, você teme a Deus. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa, aí no verso 14, na parte B: eliminar os deuses estranhos. Pode falar comigo, por favor? Eliminar os deuses estranhos. Aí Josué começa o seu discurso, né, no início do capítulo, lá, se você voltar ao capítulo 24, no verso 1 em diante, Josué começa aí o discurso. E ele vai falando da família de Abraão, e que essa família servia a deuses estranhos do passado. Abraão, como eu disse, veio lá da terra de Ur, dos caldeus, e ele servia a outros deuses. A família de Abraão servia a outros deuses e também ao Senhor Jeová. E Deus tirou Abraão ali daquela terra, e Josué está lembrando isso, e falou: olha, quando Abraão recebeu de Deus, Deus tomou, tirou, livrou, abençoou o seu povo. Quando que foi? Quando eles renunciaram aos deuses da terra e serviram a Deus como o único Senhor. Amém? Amém. A Bíblia vai citar que cada terra, cada nação, né, ao redor de Israel tinha um Deus. Você já deve ter lido a palavra de Deus. Você viu já Baal, que é, né, um Deus da terra de Canaã, Dagon, uma entidade lá dos filisteus, e por aí vai. Tem vários deuses estranhos, né, citados na Bíblia. E Israel tinha feito no passado aliança com esses deuses, com outros deuses, e para eliminar os deuses estranhos, eles tinham que fazer uma aliança com Deus. Josué está dizendo: olha, no meu tempo, enquanto eu estou aqui como líder, nós não temos servido a deuses estranhos, mas eu vou embora, eu sou velho, eu vou morrer, eu vou passar, vocês vão continuar servindo a Deus? Eliminar os deuses estranhos é a segunda coisa para a gente entender, compreender que a nossa família precisa servir ao Senhor. Aí você está ouvindo falar, e você está dizendo: tá, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Né? Eu sou crente, estou na igreja, eu não sirvo outros deuses. Então vamos lá, quais são os deuses de hoje? Quais são os deuses de hoje? Tudo que a gente coloca no lugar de Deus é idolatria, é um Deus estranho. Eu coloquei aí, vamos ver as características das alianças com os deuses de hoje. Veja que deuses
está entre aspas, porque estou falando aí como uma metáfora, né? Mas infelizmente as pessoas servem deuses hoje. Por exemplo, o compromisso permanente de ir atrás de tempo e dinheiro. Essa é a característica de servir a um Deus estranho hoje. Não tenho tempo e dinheiro para mais nada, só para correr atrás de dinheiro. Isso é um Deus estranho. Isso é servir ao Deus, é o Deus moderno. Não tenho tempo para mais nada, só para ir atrás de dinheiro. Eu compromisso com isso. Outra característica, troca de favores. Toma lá da cá. Só faço algo se ganhar algo em troca. Essa é a característica de um Deus estranho de hoje. No Brasil isso não tem não, né? Ainda bem, né? Amém? Ou que um dia a gente possa falar isso como verdade, né? Amém? Você crê nisso? Você crê que a corrupção pode sair do Brasil, amado? Amém? Tem que ter fé para fazer isso, para orar, né? Por isso. É um Deus, é uma característica do Deus estranho, troca de favores. Engraçado que, falando em termos de Brasil, está em tudo, né? Está em tudo. Como nós precisamos orar pela família, porque é da família que se aprende, é das pequenas coisas. Né? Cada coisinha que a gente acha que não tem a ver, e tem a ver. Cada detalhe, se você parar para pensar, fala, meu Deus do céu. Vira e mexe, passa na televisão, a gente vê casos de reportagens, né? Casos de corrupção, é o Detran, que gente que compra carta, né? E tem pessoas aí, amigas minhas aí, né? Crentes da igreja, né? Gostam, né? Gostam. Você, você não passa, já repeti 2 vezes, se você não passar, vou comprar a carta mesmo. Misericórdia. Vou comprar a carta mesmo, né? Vou trabalhar, que beleza, pedi a conta, mas continuei trabalhando. Mas como? Eu pedi para o patrão para mim não me registrar, que aí eu vou receber o seguro-desemprego. Que corrupção. É das pequenas coisas. E não está avisando não, que é sério. Pequenas coisas. É característica de servirmos a deuses estranhos. Controle é outra coisa que eu coloquei. Controle e manipulação. Eu só faço o que eu quero, como eu quero e quando eu quero. E ainda dependendo da posição, eu mando nas pessoas, então as pessoas fazem o que eu quero. É uma característica de um Deus estranho hoje, a manipulação, o controle. E tem gente que se deixa manipular, por quê? Porque um dia eu vou manipular também. Você achava que não tinha Deus estranho hoje? Existem deuses estranhos hoje. E sabe qual é o resultado desses deuses estranhos, dessas características? O sentimento de insatisfação. As pessoas que servem, que têm essas características, ficam num ciclo vicioso, querendo sempre mais. Se eu tenho dinheiro, eu quero sempre mais. Se eu sou corrupto, eu troco favores, toma lá da cá, eu quero sempre mais. O controle é a manipulação. Se eu manipulo 1, 2, 10, eu quero sempre mais. E sempre mais. E se a pessoa não tem Deus na vida, se Jesus não está, se os valores de Deus não estão, isso vai se tornando um ciclo vicioso até a pessoa ser morta, até aí para a tragédia. Que é isso que acontece com os deuses, servirmos aos deuses estranhos. E interessante que nessa característica que eu coloquei aí, qual é o primeiro alvo atingido pelas alianças? Quando você não tem tempo e você só trabalha, não tem os valores de Deus na sua vida, quem perde? A família. Quando você é corrupto e infelizmente, envolvido com alguma coisa, e você infelizmente vai ter um prejuízo, quem perde junto com você? A família. Primeiro alvo dos deuses estranhos é atacar a família. Agora o contrário, a aliança com Deus em primeiro lugar visa a família. E olha só, por que Josué cita Abraão? Porque quando Deus chamou Abraão, qual foi a promessa que ele fez? Em ti serão benditas todas as famílias. Você pode dizer glória a Deus por isso? Pode dizer glória a Deus, amém? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, aleluia! Você está entendendo o segredo da palavra de Deus? Quando há servidão a deuses estranhos, a família perde, mas a aliança com Deus em primeiro lugar é para abençoar a família, aleluia. Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua família está incluída na promessa de Abraão, amém? Você toma posse aí? Aleluia, glória a
Deus. Então, Deus te chama para servi-lo, servindo a família, renovar sua aliança com Ele. Então, o que você precisa fazer, meu querido? Elimine os deuses estranhos que estão tirando o seu tempo com a sua família. Ouça essa palavra pastoral hoje, por favor. Não estou aqui dizendo que você é idólatra, não é nada disso. Traduza aí para a sua vida. Elimina os deuses estranhos que estão tirando tempo ou prioridade que você deveria ter com a sua família, e você vai ver a bênção do Senhor cada vez maior na sua família. Amém? Amém. Aleluia. Terceira e última coisa, verso 15, acompanha aí comigo. Vencer a insegurança confiando em Deus. Pode falar para o seu irmão aí, me ajuda a ministrar. Fala para ele: vença a insegurança, meu irmão, confiando em Deus. Josué desafia o povo a decidir o que eles querem da vida, né? Nós lemos aí o verso 14, agora o verso 15. Porém, se nos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Aí Josué pergunta, né? Coloquei aí: vocês querem voltar a servir os deuses da família de Abraão? Querem voltar? Porque, volta a história, ele está morrendo, ele não tem certeza se o povo vai continuar a servir a Deus. E quando há esse sentimento de insegurança, normalmente o que a gente faz? Volta a fazer o que a gente fazia antes. Lembra da pinguela? Quem lembra da pinguela que eu falei aqui? Ah, se eu estou numa situação nova, se eu estou num ramo novo, um trabalho novo, em algo novo, eu não sei muito bem como que é, aí de repente eu perco o chão, de repente a pessoa que estava me ajudando não tem mais, ela vai embora, de repente eu não consigo mais avançar. Qual é a minha inclinação? Qual é a minha tendência? Vou voltar porque eu fazia antes, vou voltar para a igreja que eu era antes, vou voltar para o trabalho que eu tinha antes, vou voltar para as coisas que eu fazia antes. Josué, sabendo disso, ele então adverte: olha, eu vou passar, eu como líder levantado por Deus, vou embora, e aí, vocês vão voltar a servir os deuses estranhos? Interessante que ele cita alguns deuses pagãos, né? Os deuses que a família de Abraão servia, os deuses estrangeiros, né? Os deuses estrangeiros que a família de Abraão servia não deram fertilidade para Sara. Sara era estéril. Mas quando Abraão começou a servir a Deus, com 100 anos de idade, Abraão foi pai. Posso ouvir um amém? Amém? Aleluia. Quem quer ter filho com 100 anos de idade aí? Levanta a mão. Ô, gente, não quer não? Dado por Deus, velho? Eu quero, se for dado por Deus. Não sou que vou ter mesmo. A Viviane aqui, né? Mas se é bênção de Deus, eu quero receber, amém? Você quer receber a bênção do Senhor aí? Aleluia! Então Josué está falando: olha, é fácil voltar atrás quando está inseguro. Vocês querem voltar a servir os deuses que a família de Abraão servia? Mas olha, Sara ficou infértil, ficou estéril, até quando eles começaram a servir a Deus. Quando o anjo veio e falou que ela ia ter um filho no ano seguinte, Sara estava grávida. Deus é o Deus da família, amém? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Josué pergunta ainda, continua. Josué pergunta: querem voltar a servir os deuses dos amorreus? Ele fala aí também no verso 15, os deuses dos amorreus. Os deuses dos amorreus eram deuses guerreiros, né? Eram deuses de guerra. Mas esses deuses não puderam evitar a invasão de Israel sobre as suas terras. Por quê? Porque Deus é o Senhor dos exércitos, amém? Você serve o Senhor dos exércitos, aleluia! Então Josué está divertindo: olha, vocês querem voltar a servir os deuses dos amorreus? Mas os deuses dos amorreus não podem com o nosso Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. O problema é que na hora da luta a gente quer ter garantia, né? A gente quer ter certeza. Não, eu vou entrar numa coisa, eu quero ter certeza, garantia absoluta. E muitas coisas a gente precisa planejar, é lógico, projetar, para pelo menos ir com o mínimo de risco possível. Mas eu vou dizer uma coisa para você: ouça esse conselho. Com Deus, você sabia que Deus não vai com os favoritos? Deus não trabalha com os favoritos, sabia disso? Você sabia disso? Deus não trabalha com os favoritos. Pode dar 5-0 para o outro time, está com -2, 48 do segundo tempo. Deus fala assim: agora é esse, o time que está 5-0 vai ganhar. Você crê nisso? Amém? Não crê? Olha a prova: Davi contra o gigante. Quem era para ganhar? Quem que era para ganhar? O gigante. E quem ganhou? Davi.
Deus não trabalha com favoritos. Amém? A gente pregou semana passada, Josafá, diante de 3 exércitos, ele bota o ministério de louvor na frente. Quem era para ser trucidado? O ministério de louvor. E quem venceu? Israel e Josafá. Aleluia. Posso ouvir um amém? Deus não trabalha com favoritos. Israel diante do Mar Vermelho, os egípcios atrás, o faraó mata todo mundo, e o mar na frente, e o povo, não sei nadar. Você sabe nadar? Não sei nadar. E agora? O que era para acontecer? Eles se afogarem. Mas o que aconteceu? O mar se abriu, porque Deus não trabalha com favoritos. Aleluia, aleluia. Isso quer dizer o quê? Quando nós estamos em aparente desvantagem, a gente entra nesse estado de não favorito, e aí chamamos a atenção de Deus. Aí Deus olha, opa, agora eu vou abençoar esse meu servo, porque agora ele depende de mim. Porque quando a gente pode ir na nossa força, quando a gente pode apenas o nosso braço, a nossa inteligência, a gente normalmente não ora, né? Não é verdade? Responde aí, não é verdade? Normalmente fala, não Deus, daqui eu posso, deixa comigo, daqui eu me viro. Não, daqui eu consigo. Não. Mas quando nós nos vemos totalmente incapazes, dependentes, entramos na área do impossível, o campo do impossível é a especialidade de Deus. Aleluia. O anjo Gabriel fala para Maria, né? Porque para Deus não há impossível. Pode dizer um amém? Amém. Aleluia, aleluia. Então a insegurança é um erro fatal hoje em dia. A solução para a insegurança não é você voltar a fazer o que fazia antes. Josué está dizendo, olha, eu vou passar, continue com a sua família servindo a Deus, continue servindo e tendo os valores de Deus nas suas vidas. Não volte para trás, não volte a servir os deuses estranhos só porque vocês estão inseguros. Para vencer a insegurança é preciso confiar em Deus. Você confia em Deus, amém? Quantos confiam em Deus aí? Mas você sabia que a qualidade da confiança que Deus pede para nós é a confiança cega? Confiança cega. Confiança cega. O autor de Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz o quê? Que a fé é a firme certeza, né? A convicção daquilo que a gente não está. Se você não está vendo, isso é o quê? É o quê? Quem não vê é o quê? Cega. Então com Deus a confiança tem que ser cega. Ah, eu não estou vendo o que vai acontecer, Senhor, e agora? O que eu faço? Dá mais um passo. Lembra que Deus falou para Moisés? Por que você está orando? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, confie no Senhor, dê uma confiança cega, que o Senhor vai abençoar a sua família em nome de Jesus, amém? Aleluia, aleluia. Então eu quero concluir essa primeira mensagem, então a gente entender o seguinte: qual é a conclusão que Josué está dizendo para nós? Lembra do propósito que ele fez, né? Eu e a minha casa e eu serviremos a Deus. Eu quero concluir com algumas coisas para você pensar rapidamente. Então, a primeira coisa, se você deseja servir ao Senhor com a sua casa, você precisa dar o exemplo. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem que dar o exemplo, meu irmão. Para isso você precisa de coragem. Josué sabia bem disso, né? Quando no começo do ministério dele, capítulo 1, verso 9, o que Deus fala para Josué? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Então você precisa ser o exemplo. A primeira coisa, se você quer que a sua família sirva ao Senhor, se você deseja que os valores de Deus estejam na sua casa, precisa começar com você. Você precisa dar o exemplo. Não adianta falar para os seus filhos para não mentir se você mente. Não adianta falar para os seus filhos para ser fiel se você não é fiel. O marido, a coisa mais maravilhosa que ele pode fazer para os seus filhos é amar a sua esposa. A esposa, a coisa mais maravilhosa que ela pode fazer para os seus filhos é amar o seu esposo, porque nisso estão dando exemplo. Amém, queridos? Amém. Lá em casa os meninos, né? Quando eu e Viviane, nós somos meio chicletinho, né? Te amo. A gente é chicletinho, e aí quando a gente está abraçando, eles ficam. Você fala isso agora. Mas eu sei que para eles é algo seguro quando eles veem a gente se abraçar, dando um beijinho, uma pitoca. E para mim é importantíssimo, porque eu não tive isso. Não vi meus pais se beijar. Uma das poucas lembranças que eu tenho como criança é os pratos voando, os quebra-pau que tinha em casa. Então você precisa dar o exemplo.
Às vezes você acha que o seu filho está rebelde, você acha que alguma coisa não está bem na sua família, e você briga com o seu filho, mas você olha para você primeiro, você está dando exemplo. Você fala que o outro não é paciente, mas você está sendo paciente. Você fala que o outro não é romântico, mas você está sendo romântico. Hein, maridos? De manhã, acorda ela com o café da manhã. Posso ouvir um amém, mulheres? Amém. Nas mulheres, cadê as mulheres? Acorda ela com o café da manhã, entendeu? Pãozinho, manteiga, cafezinho, uma maçã, um suquinho de laranja e uma florzinha assim, ó. Estou ouvindo glória aí? Olha, aleluia. A irmã estava até dormindo, até acordou agora, olha só. Acorda ela com o café da manhã de rainha. Estou falando aqui o que eu faço, faço ou não faço? Não combinamos nada, eu faço. E aí, queridão, você vai ter o dia inteiro lá com o sorrisão assim, ó. Ai, amor, queria tanto ir pro dia. Aí eu faço, amor, eu faço. Você vai. Entendeu, homens aí, entendeu? E aí vai, né? E as mulheres também, né? As mulheres chegam assim: ai, marido, como eu gosto de você, é um homem tão forte, né? Sabe aquela jogada de abrir o negócio da maionese, né? Ai, não estou conseguindo abrir, amor. Mentira. Abre pra mim. Aí ele abre. Ai, obrigado, você é tão forte. Aí o marido fica até assim, né? Oh, querida, com certeza. Aí ela já emenda: então me ajuda a secar a louça. Oh, querida, com certeza. Precisa dar o exemplo, gente, nas pequenas coisas, né? Amém? Segunda coisa, Josué está falando dentro daquilo da resolução que ele diz. Segunda, na conclusão, você precisa direcionar a sua família. Veja o que ele fala na resolução dele: eu e a minha casa. Então Josué está se colocando na frente, ele está dizendo eu e a minha casa. Ele está falando: eu sou responsável pela minha casa. Então, se você quer que a sua família sirva ao Senhor, os valores de Deus sejam na sua família, você precisa direcionar a sua família. Cada um é responsável por si, mas o chefe da família, normalmente o homem, alguns casos as mulheres, né? Alguns casos um parente, é o chefe da família, e o chefe da família é o sacerdote, é o responsável espiritual por sua família. Amém? Você que é chefe de família aí, ouça o que eu estou dizendo: você é responsável espiritual pela sua família. E Josué está advertindo o povo, dizendo o seguinte: olha, você precisa direcionar a sua família. Ele está falando: olha, eu e a minha casa. Então isso quer dizer o quê? Ninguém precisa dizer: olha, ensina seu filho. Eu vou ensinar meu filho. Ninguém precisa falar: olha, corrija o seu filho. Não, eu vou corrigir o meu filho. Ninguém precisa falar: olha, seu filho está fazendo isso. Não, eu estou vendo o que o meu filho está fazendo. Estou vendo o celular dele, o Facebook dele, o WhatsApp dele. Eu sei onde ele vai, eu sei a hora que ele chega, eu sei a hora que ele sai. Ninguém precisa conversar sobre sexo com meu filho. Eu converso de sexo com meu filho e falo sobre a santidade e os valores de Deus. Amém? Eu vou direcionar a minha família, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Quanta gente aí deixa os outros, né, educar os seus filhos. Eu vou formar o caráter, pelo menos vou fazer a minha parte na formação da personalidade, do caráter do meu filho, da minha filha. Ninguém vai fazer isso, sou eu. Se você não teve um pai presente, você sabe o que eu estou dizendo. Quanto é importante isso. Um pai presente, um pai que direciona. No caso, o responsável, se não é o pai, o responsável da família, que direciona. Olha, você não vai fazer isso. Por quê? Porque não. Porque eu estou dizendo que não. Porque eu vou direcionar. Essa família vai por aqui. Depois que você fizer 18 anos, sair do meu teto, aí tudo bem. Agora, enquanto você está aqui, comendo da minha comida, dormindo na minha cama, você vai fazer o que eu mando, porque eu direciono. Não é uma questão de propriedade, de ser mandão, é uma questão de direcionamento de valores. Posso ouvir um amém? Amém. Desculpa a expressão de quantos homens são bananas, quantos chefes de família são bananas. Deixa a professora só educar. Não estou dizendo contra professores, são bem, temos algumas aqui, mas a professora, ela não é responsável por toda a educação do seu filho, não. Ela ajuda, ela faz a parte dela na escola, mas a educação tem que vir de berço. Amém, professores? Amém.
É o professor da escola dominical que ensina a Bíblia, porque você não lê a Bíblia com ele. É a professora que ensina, porque você não faz uma lição, né? É um tio, um parente que sai com ele, que ensina a jogar bola, ensina a fazer as coisas que você não ensina, você não faz. Você não está direcionando a sua família, meu querido, minha querida. Isso é importante. E eu vou dizer para você, se você não faz isso, tem gente que está doidinha para fazer. Sabe quem? O dono da boca, do tráfico. Tem gente doidinha para cuidar do seu filho. O cafetão da prostituição. Nós ouvimos aqui ontem, né? Quem estava aqui ontem? Viu o testemunho do William? Preciso falar alguma coisa? Ouvimos aqui, né? O que falta faz uma família. Então você precisa direcionar a sua família. Amém, querido? E a última da conclusão, você precisa conhecer ao Senhor. Veja que Josué, no verso 15, ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Percebe que esse Senhor, na sua Bíblia, como aqui está com todas as letras maiúsculas? Está vendo isso? Está aí na sua Bíblia, com todas as letras maiúsculas. Isso não é por acaso, isso tem um propósito. Porque no português a gente não consegue ver. Mas por que está com todas as letras maiúsculas? Porque Josué está usando o nome de Deus. O nome de Deus é verdadeiro, o tetragrama sagrado, aquele que não se sabe a pronúncia, aquele que os judeus hoje foram substituídos por Adonai, por Jeová, o Yahvé, que é uma comparação, é quase o nome de Deus, mas não é exatamente o nome de Deus, porque a pronúncia do nome de Deus se perdeu, porque o judeu tinha tanto medo de falar o nome de Deus em vão, que ele trocava, substituía. Mas quando a palavra de Deus mostra Senhor com todas as letras maiúsculas, é referência do nome de Deus. Ou seja, em outras palavras, Josué conhecia a Deus. Amém? Josué conhecia o nome de Deus, então ele conhecia intimamente Deus. E isso é importantíssimo para nós cristãos. A melhor coisa para uma família é ser direcionada por alguém que conhece intimamente o Senhor. Amém? Então você que é cristão, você precisa isso também. Direcione a sua família com os valores de Deus. Conheça a Deus intimamente. O profeta Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando você conhece a Deus intimamente, a sua família é abençoada. Amém? E o contrário também é verdade. Quando você não conhece a Deus e quando você peca, a sua família é amaldiçoada. Alguns acham que o pecado é só individual. Não, já falei isso, que o pecado é uma bomba. O pecado é como uma bomba. Quando você peca, todo mundo que está ao redor é prejudicado. E se você é chefe de família, então muito pior, a sua família toda é prejudicada. Mas se você é abençoado, se você conhece o Senhor, toda a sua família é abençoada. Amém? Aleluia. O capítulo 24, no verso 1, fala que Josué fez essa resolução aqui que nós lemos em Siquém. Siquém é o lugar da aliança. Quando Josué está então velho, ele fala essa palavra, ele está nesse lugar chamado Siquém. Siquém então é um lugar onde, vamos refletir, é o lugar da renovação da aliança. E é o que eu quero que você faça nessa noite. Renove hoje com Deus a sua aliança. Reflita sobre os seus valores familiares. Renove a sua aliança com a sua família. Elimine os deuses estranhos que tiram você da sua família. Vença a insegurança. Confie cegamente em Deus. Amém, querido? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Eu quero orar e nós vamos passar a celebração da ceia. Mas eu quero orar ainda em nome de Jesus. Tomar um ministério de louvor aqui. Aleluia.